Bom dia, esse é o nosso projeto Comece Bem o Seu Dia, um projeto devocional da Igreja para Sempre, da nossa igreja, que visa abençoar a sua vida. E eu quero já ler esse texto para você, amado, minha amiga, meu amigo, que está em Mateus capítulo 14, versículo de número 27. 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo. Olha para alguém que está do seu lado aí. Talvez você está vendo um vídeo com alguém. Diga para ele: tenha bom ânimo. Isso, tenha bom ânimo. Olha o que Jesus diz aqui no texto, amado. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Olha o que Jesus fala para os discípulos em uma situação de medo. Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Meu amado, esse é um projeto que você não pode ficar de fora dele. Todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, tem uma palavra disponibilizada para você aqui no nossa Igreja para Sempre, no nosso endereço aqui embaixo, e você, para abençoar a sua vida, te encher de fé, te encher de força, para nortear a sua vida. Esse é um projeto devocional da nossa casa para a sua casa. Olha o que Jesus diz aqui, que fato interessante, tenha bom ânimo. Que coisa atual. A Bíblia é tão linda, meu amado. A Bíblia é uma coisa fenomenal. Ela é uma palavra escrita há mais de 2000 anos atrás, mas ela é atual até nos dias de hoje. A fé nos faz andar sobre impossibilidades quando olhamos para Jesus. Quero ministrar nessa manhã, nessa tarde ou nesta noite para você, dizendo: a fé nos faz andar em meio às impossibilidades. O tema de hoje é impossibilidades. Importantíssimos, amado, importantíssimo. Impossibilidades. Sabe o que trava muita gente? Sabe o que trava muita gente em viver uma vida plena em Cristo? Uma vida plena, não é uma vida medíocre, não é uma vida na média de todos, é uma vida plena, é uma vida em que você consegue alcançar resultados em que você em outros momentos não alcançava, consegue chegar em lugares e ver situações em que você não via em outros momentos. A fé nos faz andar no meio de impossibilidades. Amado, isso é muito importante. O contexto do texto que nós acabamos de ler diz que Jesus manda os seus discípulos atravessarem para o outro lado do mar. E Jesus ele manda os discípulos deles atravessarem enquanto Jesus fica. É importante dizer que aqui Jesus não está com os discípulos no barco. É importante dizer que Jesus não está com eles no barco, mas não está ali na presença física, não está ali na presença visível. Meu querido, Jesus ele manda os discípulos atravessarem para o outro lado do mar e Jesus não vai junto. Quero dizer aqui para você no primeiro ponto, esse momento e essa hora era a quarta vigília da noite, ou seja, a noite, era escuridão. Essa quarta vigília diz para nós que é um momento de trevas, de plena escuridão. Não se enxerga nada, não se vê nada. E por certo, nesse momento, o mar também está agitado. E Jesus manda os discípulos ir, e Jesus fica do outro lado, na outra margem do mar. Jesus não vai. Eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, que Jesus se revela no meio das impossibilidades. Não é o tema de hoje? Impossibilidades? Então Jesus se revela no meio das impossibilidades. Quantas vezes, amado, quantas vezes, meu amigo, quantas vezes, minha amiga, durante o dia, você se pega em vários níveis de impossibilidades. Eu acredito que você, diversas vezes. Eu, diversas vezes, muitas vezes, e não, tenho vários testemunhos para contar para você. As
impossibilidades do dia e as impossibilidades, nesse caso aqui, à noite. E à noite não é bem verdade que à noite piora as coisas. Quem tem resfriado, né, num tempo quente, num tempo de, eh, eh, de, de alergias, num tempo em que essas doenças respiratórias elas são altas, à noite tudo tende a piorar. É na hora da escuridão. Pode ter certeza que um resfriado, o meu filho acabou de vir numa situação de um vírus de catapora. E à noite nós passamos um sufoco com ele alguns dias. Não foi um dia, foram alguns dias. Porque quem teve sabe que a coceira é intensa. E à noite a temperatura corporal tende a aumentar. E isso agrava essa situação de incômodo, essa situação de irritabilidade. Então as impossibilidades tendem a piorar durante a noite. Por quê? Porque à noite as coisas ficam mais intensas. Mas eu quero ministrar uma palavra no seu coração aqui já, a primeira coisa. Lá em Salmo 121, no Salmo 120, versículo 1, diz que na angústia clamei ao Senhor. Olha só o que diz o texto, amado. Na angústia clamei ao Senhor. Então, quando você está numa impossibilidade, eu quero dizer para você: clame a Cristo. Na angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Olha só o que texto da palavra de Deus diz em Salmo 120. Na angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então está passando por uma situação de impossibilidade, meu querido. Seja no casamento, seja na vida profissional, seja na família, seja em qualquer área que você esteja vivendo, Jesus pode reverter essa impossibilidade. Na angústia, clamei ao Senhor. Segundo ponto, o medo obscurece a nossa visão de Cristo. No medo, amado, uma situação de medo, uma situação de impossibilidade, olha, está assim, ó, muito grande a possibilidade de você perder a visão de Cristo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Você que está liderando um ministério, talvez essa palavra chegou para você e você é um pastor. Talvez essa palavra chegou para você e você é líder de um ministério. Líder de jovem, líder das mulheres, líder de um departamento na igreja, do ministério na igreja, não sei. Você é um líder. E às vezes se depara com alguma situação em que gera medo na sua vida. Sabia que tem muitos líderes com medo de crescer? Sabia que tem muitos líderes que têm medo quando a igreja começa a crescer? É muito comum. É muito comum, isso é uma chave que tem que virar dentro de mim e tem que virar dentro de você. Eu, quando me deparei numa situação em que eu vi o crescimento, eu tive medo. Por ter vindo de situações, de, de situações pequenas. Quando eu vi uma situação maior e grande, eu tive medo. Medo do crescimento, liderança, tem muito isso. O ministério é pequenininho, está indo tudo bem. Quando o ministério começa a crescer, você não consegue lidar com isso. O medo, as impossibilidades, as variáveis do caminho. E eu quero ministrar no seu coração isso. Pensaram que era um fantasma no meio da tempestade. Jesus estava vendo ali e eles tiveram medo. O barco batendo as ondas de um lado para o outro, eles tiveram medo. E a Bíblia diz que Jesus estava olhando. Pensaram que era um fantasma, não é isso? Lá no livro de Mateus, que nós acabamos de ler, Mateus 14. Mateus 14, versículo 22 em diante. Depois você lê o texto todo aí. É muito lindo esse texto. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22 em diante. Então você vai ver que isso é uma situação que acontece com todos nós. O medo escurece a nossa visão de Cristo. Então, quando eles estavam no meio do mar agitado,
e eles não sabem o que fazerem. Jesus vem ver, e Jesus vem ao encontro. E quando Jesus vem ao encontro, eles começam a olhar e não conseguem ver que era Jesus. Meu querido, é muito comum as pessoas no meio de um mar agitado, no meio de uma situação de conflito, nós não identificarmos que Jesus está conosco. Mas Jesus está mais próximo do que você imagina. Meu querido, eu quero ministrar na sua vida no dia de hoje. Eu quero ministrar que Jesus ele está mais perto de você do que você imagina. Sabe por quê? 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Aquilo que tem que governar a sua vida não é um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, de que você fale, vamos para cima, é assim mesmo. É assim, amado, no meio das impossibilidades que nós vamos crescer. Então a fé, quando a fé obscurece a nossa visão de Cristo, você tem que lembrar que Deus não te deu um espírito de medo, mas de ousadia. Eu quero que essa palavra fique gravada no seu coração, na sua mente, e que você envie essa palavra para alguém nessa manhã, dentro da impossibilidade que você está vivendo. Cristo está falando para você: Deus não te deu um espírito de medo, não. Deus não te deu um espírito para que você retroceda, não. Deus te deu um espírito para que você avance no meio dessa situação. Meu amado, eu quero que essa palavra abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite. Esse é um projeto de devocional diário, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Tem uma palavra disponibilizada para você aqui no nosso canal do YouTube. Igreja para sempre, para abençoar o seu dia. Então fique com essa palavra, que Deus te abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite, e que você seja uma pessoa que as impossibilidades não venham te parar. Que Cristo possa abençoar aquilo que você está vivendo no dia de hoje, e essa impossibilidade possa cair por terra e você venha ter um dia de bênção. Em nome de Jesus.